Queremos ouvir a Tua palavra agora. Mais uma semana passou, como de costume, muito rápido. Na verdade, o ano passou muito rápido. Muitas coisas têm nos acontecido. A vida de muitos que aqui entraram está um turbilhão. Pessoas entraram aqui no meio de um vendaval para ouvir uma palavra dos céus, para ouvir uma palavra de Ti, Senhor, não de mim. Eu, Senhor, eu reconheço que sou limitado, sou falho, mas eu estou aqui, Senhor, para ser usado por Ti. Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja, Pai. Fala conosco poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Pedro, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Amém. Vemos o texto, vemos aqui que algumas vezes ouvimos falar de pedras vivas, pedra de esquina, e às vezes nós ficamos meio assim, né? Tem alguém aqui que mexe com construção? Não, né? O irmão mexe com construção. O irmão vai saber falar melhor do que eu, porque eu, para construir, nenhum rejunte eu consigo passar, Henrique. Né, mas eu sei mais ou menos, Cadu, que quando nós vamos construir uma casa ou um prédio, alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente faz é o quê?
Olha, o pessoal tá, né, Joe? O alicerce. E como que é feito esse alicerce? Né? Como que é feito? É cavado lá né, bases lá, né? Naquela base é cheia de concreto, né? De cimento. E ali é feito a base, o alicerce. Porque todo o peso, né? Todo o peso que a casa irá receber será depositado no alicerce. E se o alicerce for mal feito, o que acontece? A casa trinca, né? As paredes trincam, afundam, né? O chão ele trinca, ele afunda. Tem um colega meu que comprou uma casa. Legal, a casa estava ótima. Demorou alguns dias e quando ele foi para mudar, o muro tinha afundado assim, Henrique. Faltou o quê? Faltou estrutura no alicerce. Quando nós lemos e vimos a palavra pedra de esquina, ou pedra angular, é como se fosse todo o alicerce da casa passasse por aquela pedra. Imagine só que você vai construir uma parede, e para uma parede ficar em pé, ela precisa estar estruturada. E naquele tempo não tinha cimento, naquele tempo não havia cimento-cola, não havia argamassa, não havia essas coisas. Então as construções eram feitas com pedras. Com pedras, e as pedras elas eram simplesmente encaixadas uma na outra. E como que era feito então o alicerce, já que não havia cimento, já que não havia esse tipo de tecnologia, era procurada uma pedra especial, uma pedra própria para aquilo, uma pedra que fosse diferenciada, uma pedra que fosse mais resistente, mais firme, uma pedra que a partir daquela pedra eles pudessem então saber os ângulos de uma parede e os ângulos da outra parede, uma pedra que eles pudessem ter a certeza que a partir daquela pedra, a partir daquela estrutura, daquela base, poderia ser construído então um prédio, um edifício, uma casa, uma pedra especial. Não qualquer pedra, uma pedra diferenciada, uma pedra forte e resistente. Naquele tempo era assim. Nas pedreiras, enquanto eles esculpiam as pedras de grandes placas de pedras, eles procuravam as específicas. E quando eles achavam, eles as separavam. Esta pedra será uma pedra de esquina, porque essa tem a característica, ela é firme, ela é forte, ela tem a característica, e a partir desta pedra então, todo o peso da casa será colocado sobre ela, as paredes irão ser modeladas a partir desta pedra. Por que de esquina? Ela fazia o ângulo. Nos arcos, nas pontes, era mais ou menos parecido. Não havia cimento, Joe. Como que eles faziam então uma ponte, um arco? Rapaz, eu estava vendo nas construções romanas, rapaz, é loucura. Porque eles faziam, imaginem um monte de areia assim, ó, ou de pedra. Imagina assim um monte gigante de areia. E sobre aquele monte eles começavam a colocar as pedras. Eles faziam uma base, Henrique, uma base, e eles começavam a montar, montavam até aqui, e depois começavam a montar aqui, pedras que se encaixavam umas nas outras, e por final, sobrava um espaço específico, que tinha que ser uma pedra específica, uma pedra angular, uma pedra que pudesse suportar o peso, que quanto mais peso aquela pedra recebesse, mais firme aquela estrutura ficaria, e não se achava em qualquer lugar. Entenderam? Pedra de esquina, pedra angular.
É importante ou não uma pedra angular? Era importante ou não na época? Não se poderia construir, PP, uma casa. Imagina o PP chegando lá em Israel, nos tempos de Jesus, procurando uma caixa para fazer o Minha Casa Minha Vida. Querendo agora construir uma casa e procurando pedras. Se ele não achasse uma pedra angular específica, uma pedra de esquina, que fosse forte, que fosse resistente, que pudesse suportar todo o peso daquela estrutura, se ele não achasse, não haveria. E quando a Bíblia ela fala de pedra de esquina, ela se refere a Jesus. Ela se refere a Jesus. A igreja está estruturada nesta pedra. Nós estamos estruturados nesta pedra. E o texto fala sobre pedras vivas. E vós também, como pedras vivas, sois edificados. Por que pedras vivas? Que a pedra está lá, né? Eu sou uma pedra, eu estou vivinha. Não. Por que? Giovana dá risada, né? Haviam, Malu, pedras que eles olhavam assim e falavam: essa pedra aqui é boa para construir, é boa para a gente edificar uma casa. Então eles pegavam aquelas pedras e esculpiam, eles modelavam, né? Iam quebrando, iam acertando aquelas pedras e deixavam aquelas pedras prontas para serem usadas, para serem encaixadas nas estruturas, pedras vivas. Olha, Pepe, esta pedra agora ela já foi trabalhada, ela já foi esculpida, já quebraram ela do jeito certinho. Essa pedra é uma pedra viva. E aquele montão de pedra ali, ó, que não foi trabalhada ainda, são as pedras mortas. O texto está dizendo que nós somos como pedras vivas, dizendo que nós já fomos esculpidos e que nós já estamos prontos para fazer parte desta estrutura, da qual a base é Jesus. Da qual a base é Jesus. Agora imaginem só que uma casa está sendo construída de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pegaram umas pedras lá, deram uma trabalhadinha de leve, sabem que aquela trabalhadinha, começaram a montar uma casa, começaram a construir uma casa, só que não colocaram uma pedra angular, não colocaram uma pedra de esquina na estrutura daquela casa. O que vai acontecer? Eu te pergunto, o que vai acontecer se a estrutura não tiver certa? Se na estrutura não estiver a pedra de esquina, a pedra angular. Problemas? Problemas, porque a ausência desta pedra, causará danos àquela construção. Imagine que você investiu um dinheiro para construir uma casa. Investiu tudo que você tinha. E aquela casa foi construída de qualquer jeito. Aquela casa foi ao chão. Porque faltou estrutura. Não suportou o peso. Não suportou o tempo. A ausência desta pedra causa danos. Isto é uma resposta para nós hoje. Porque eu muito tranquilamente quero falar para você que a ausência de Jesus em nossas vidas, a ausência desta
pedra fundamental em nossas vidas é perigosa. E pode sim causar danos. Mas como assim? Muitas coisas podem fazer que nós nos afastemos desta pedra. Muitas coisas podem fazer que nós nos afastemos de Jesus, sim. Não de Jesus se afastar de nós, não. Mas nós, do centro da sua vontade. Com atitudes, com decisões. Uma das coisas que nos faz nós nos ausentarmos dele é a religião. É a religião, porque a religião ela fala: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, isto também não pode. Olha, você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que falar assim. Você deve fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo, e isto causa uma ausência. Porque enquanto nós ficamos preocupados em deixar de fazer tantas coisas, simplesmente por obrigação, quando nós ficamos preocupados em ter que fazer tantas coisas simplesmente porque somos obrigados, simplesmente porque estão nos falando, acabamos perdendo o foco e esquecendo daquilo que o Senhor mesmo nos falou. E acabamos nos ausentando, porque a religião causa dissensões, brigas. Hoje em dia, atualmente é a política. Um toma o partido de um, outro toma o partido do outro. Um dia Moisés, enquanto guiava o povo no deserto, subiu no Monte Sinai. O povo estava feliz, acabava de ter ouvido algumas palavras da parte de Deus. O povo estava confiante, o povo estava junto com Moisés. Moisés sobe no monte e lá ele fica. Êxodo 32, se você pegar a sua Bíblia, depois você vai ver que o povo começa a ficar temoroso. 40 dias, Moisés não voltava. E agora? O povo chega para Arão e começa a falar: Arão, não sabemos o que aconteceu com Moisés, com este homem que nos tirou lá do Egito. Não sabemos, ele foi, não voltou mais, e agora o que será de nós, Arão? Toma uma atitude, Arão. Faça para nós um outro Deus, faça para nós um Deus para que possa ir à nossa frente e nos guiar e nos direcionar no caminho que nós devemos seguir. E Arão ali intimidado, meio que pressionado, Arão ele toma uma atitude, ele fala: então me dê os brincos de ouro, todo o ouro que vocês têm, tirem e tragam aqui. Então Arão ele derrete aquele ouro. Você conhece a história? Faz um bezerro de ouro. Imagine só que bonito, toda aquela nação, todo aquele povo agora, é feito um altar, é colocado em cima do altar aquele bezerro de ouro, e agora aquele bezerro de ouro, que foi o homem que fez, que foi o homem que criou, que foi o homem que desenhou, que foi o homem que esculpiu, agora aquele bezerro é colocado em um altar, e aquele bezerro agora é adorado, as pessoas se prostram diante dele, as pessoas se curvam diante dele. E eles começam a festejar, e a fazer festa, e a dançar, e a beber, porque agora há um novo Deus, olha só, há um novo Deus, agora é o bezerro de ouro, não precisamos mais do Deus de Moisés, porque Moisés sumiu, afinal de contas, temos um novo Deus, e esse Deus é feito de ouro. Agora sim nós sabemos em quem nós podemos confiar, porque somos nós que vamos carregar este Deus, somos nós que vamos levar este Deus, mas é Ele que irá nos guiar. Você entende? Moisés ele sobe
demora, o povo se sente amedrontado, o povo se esquece do que Deus havia falado com eles, o povo se ausenta, o povo se sente só. Não é Moisés que sumiu, mas foi o povo que se sentiu só. E esta ausência começou a trazer malefícios, esta ausência começou a trazer medo. O povo, quando começa a se esquecer das palavras que Deus havia falado com eles, das promessas que Deus havia feito para eles, porque Deus havia feito promessas, Deus havia prometido coisas, olha, eu vou levar vocês, eu vou estar com vocês, vocês terão uma terra. Mas esta ausência, esta pequena ausência e a falta de discernimento, e o medo, e a carne, e tudo mais, levou o povo a errar, a tomar atitudes erradas. E olha só. Até cansei, rapaz. Preciso treinar, rapaz. Pandemia. Passando a pandemia aí, daqui uns 5, 6 anos eu volto a treinar. Obrigado, bebê. Viu? Viu que eu estou cansado. Onde eu parei? Às vezes nós agimos assim. O que me chama a atenção é que, na hora que falou de entregar o ouro, para fazer um Deus para eles mesmos, não pensaram 2 vezes. Enfia a mão no bolso, tira... o filho está com um brinco, aí filho, daqui ouro, derrete o ouro ali. Deram tudo, porque era para eles. Deram tudo, bebê, porque era para eles. Vemos movimentos aí afora, as pessoas falam, se você trazer, você vai levar em dobro. O que as pessoas fazem? Elas levam, porque é para elas. Mas quando a gente fala assim, nós não pedimos o seu dinheiro. Fazemos isso por fé e por amor. Vamos pular esse assunto. Só sei que Deus, Ele honra a nossa fé, amém? Deus, Ele é fiel. Às vezes nós queremos coisas que sejam para nós. Procuramos respostas que sejam para nós, que sejam do nosso jeito. Eu fico imaginando, aquele povo carregou um molde de um bezerro. Para quê? Já parou para pensar nisso? Uma forma de ovo de Páscoa, só que de ouro. Para que carregar um molde? Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Às vezes nós esquecemos da palavra. Não adianta, às vezes nós deixamos de lado o que a palavra diz. E queremos as coisas do nosso jeito. E a gente pega o que a gente tem e entrega naquilo. E a coisa não dá certo, a gente falha. Porque a gente está ausente. Porque a gente não está como deveria estar. A gente não está como deveria estar. Porque se aquele povo estivesse como deveria estar, aquele povo ficaria ali esperando, ficaria ali orando, ficaria ali vendo o que estava acontecendo. Quando Moisés chega e vê aquilo, Moisés pega as pedras da lei e joga no chão, no pé do Monte Sinai, triste, bravo, magoado. Eu não acredito que vocês fizeram isso. Ele olha para Arão, mas como você pode fazer isso, Arão? Arão fala, mas esse povo é mau. Eles falaram para mim fazer e eu fiz. Eles falaram para mim fazer e eu fiz. Eles falaram para mim fazer e eu fiz. Eu fiz um bezerro para eles adorarem. Eu fiz um Deus para eles. Será que nós estamos como? Será que nós estamos assim, tão vulneráveis a ponto de serem influenciados por outras pessoas que não conhecem a palavra? Será que nós estamos tão assim,
a ponto de quem não conhece a palavra nos influenciar em nossas atitudes, em nossas características, em mudar a nossa identidade. Não. Não, e se fôssemos nós lá? Como nós agiríamos hoje? Não. Ainda que Moisés não volte, há um Deus que já está nos conduzindo, há um Deus que já está diante de nós. É assim que nós temos que agir. Porque quem não conhece a palavra, não é culpa deles, mas para quem não conhece a palavra é natural. É natural. Beber socialmente ou não. É natural você conhecer várias pessoas e sair com elas. É natural. No mundo é natural. Quando se fala em virgindade hoje em dia é algo totalmente ultrapassado. Se você sair ali na praça e falar a palavra virgindade, vão dar risada. Porque agora o que era certo ficou errado e o que era errado agora ficou certo. Os costumes mudaram, as pessoas estão cegas. O Deus deste século cegou o entendimento. Quais os conselhos que nós temos ouvido, quais as influências que nós estamos deixando chegar a nós. Esse negócio de igreja é para dar dinheiro para pastor. Esse negócio de igreja não... Bebida? Qual o problema tomar uma? Qual o problema? Você sabia que mais de 70% das mortes no trânsito é causado por embriaguez no volante? Você sabia que mais de 60% dos casamentos que são destruídos é por causa do álcool? Mas não tem problema em tomar uma, não tem problema. Não tem problema para quem não conhece a palavra. Que a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos da presença do Espírito Santo. O problema não é que nós não queremos beber o vinho, o problema é que nós não conseguimos mais ser cheios do Espírito Santo. E o problema não está no Espírito Santo, o problema está em nós que estamos ausentes. E quanto mais ausente nós estivermos, consequências nós passaremos. Aleluia. Pedras vivas. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim, de máscara, com o distanciamento social. Olha para o lado e fala assim, sem a pedra. Mas diga mais forte, diga, sem a pedra de esquina, não é possível. Diga, não é possível edificar uma casa. Não é possível. Sem esta pedra, não é possível. Não é. Quantas obras já não deixaram de ser feitas por falta de uma pedra de esquina? Por falta de uma boa estrutura. O que tem feito? O que tem causado essa fraqueza em nós? O que tem causado isso? O que tem deixado, o que tem feito com que nós nos deixemos ficar ausentes? Sabe qual é a verdade? A verdade é que nós não somos mais os mesmos de quando nós começamos. E isso é um mal. Porque nós não oramos mais como orávamos antes. Não estudamos mais a palavra como estudávamos antes. Não gastamos mais tanto tempo com Deus como gastávamos antes.
E aquela palavra, pastor, que você falou para mim aquele dia, é real. Deixamos de ser apaixonados por Cristo. Sabe, o dínamo, aquela explosão, muitos de nós não sentimos isso há tempos, e é verdade. Mas não é por causa dele, é por causa de nós. Deixamos de nos expor a ele. Deixamos de nos entregar a ele. Se você ficar 10, 15 dias dentro da sua casa, sem abrir a janela, e sem ver a luz do sol, você sofrerá da ausência de vitamina D. Você sabia disso? E isso atinge os seus ossos, seus músculos. Qual é o remédio? Se expor. Abrir a porta, abrir a janela, sair no quintal. Se você tiver uma casa bem fechada, tire a camiseta. Se exponha. Receba a luz solar no corpo e você receberá uma porção de vitamina D. Faça isso todos os dias. E com Deus tem acontecido isso. Nós deixamos de nos expor a Ele, a Sua palavra, a Sua presença. Talvez se fosse antigamente, onde havia um véu que separasse o homem comum da presença dele, do santo dos santos. Talvez se houvesse um véu hoje, nós ficaríamos ali sonhando em ver o outro lado do véu, mas o que acontece é que não há mais o outro lado do véu, porque já foi revelado, já foi liberado. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos nos expor. Nos expor a Ele. Nos expor a essa presença. Nos expor à presença dEle, abrindo o nosso coração, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, clamando, cantando hinos e cânticos de louvor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Precisamos sanar esta falta. Sanar. Hoje é noite da gente cair em si e perceber aonde nós estamos e como nós estamos. Como temos vivido, como temos agido, o que temos feito nos últimos anos, nas últimas semanas, nos últimos meses. Perceber aonde temos falhado e corrigir e não errar mais naquilo. Aleluia. Pode olhar para mim. Sabe quem foi o homem mais rejeitado que eu já vi? Jesus. Impressionante. Fez tudo. Fez tudo. Ele nos salvou de todas as formas que nós poderíamos ser salvos. Ele nos salvou. Ele enfrentou tudo e todos. Ele enfrentou o desconhecido, porque ele abriu mão de ser Deus. Ele enfrentou o ser humano, que talvez seja a pior espécie que habite na terra.
não que seja, mas que pode ser a pior, se quiser. Jesus enfrentou tudo, Jesus enfrentou os soldados romanos, Jesus enfrentou a cruz, Jesus enfrentou a morte. Mas Ele venceu tudo isso. E sabe o que é louco? É ver Jesus recebendo chicotadas e mais chicotadas, com aparência de derrotado, Tainá. É ver Jesus sendo cuspido. E eu sinto dó de ler isso na palavra. Eu sinto pena de Jesus, porque é uma aparente situação de derrota. É ver Jesus na cruz, injustamente crucificado, e as pessoas zombando dele. Mas apesar de todo o cenário, ele estava vencendo. E ele estava vencendo, Lucinei, por nós. Ele não estava vencendo, Henrique, para mostrar, olha, eu vou vencer porque eu sou forte. Eu vou vencer porque eu tenho que vencer, eu vou mostrar. Não, ele venceu porque ele queria nos trazer algo novo, um tempo novo, uma aliança nova. Enquanto o povo o rejeitava, enquanto o povo gritava, eu quero Barrabás, eu quero o ladrão, eu quero ficar com o ladrão, eu quero que matem esse Jesus. Enquanto a multidão falava isso, Jesus seguia firme, pensando assim, eu vou morrer por eles, e eu vou ressuscitar por eles, que eu vou vencer por eles, porque todo aquele que crer em mim, também então vencerá. Só que acontece que às vezes nós, com as nossas convicções, quando a gente nos enche de nós mesmos, quando a gente ouve apenas o que a carne tem para falar, nós o rejeitamos. E nós ficamos ausentes. Não precisa abrir, em Atos 4:11 diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Os mestres, os doutores, os entendidos, aqueles que conheciam a lei, os construtores, os experts, rejeitaram esta pedra. Esta pedra se tornou uma pedra de tropeço para eles. Não iremos agir assim. Nós não agimos assim. Não. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a cruz vazia e nos lembramos que há alguém que nos sustenta, Lucas. Que há alguém que nos fortalece. E esse alguém se chama Jesus. Há alguém que nos faz suportar um peso, Tainá. Há alguém que nos faz suportar um peso tão grande e tão terrível, que humanamente nós não suportaríamos. Mas Ele faz a gente suportar. Porque Ele é a nossa estrutura. Ele é o nosso pilar de sustentação. É Ele. Quando o dia mau chegar, não esteja ausente. Feche os olhos mais uma vez. Não fique longe.
Não fique longe. Está pesado. Está parecendo que não vai aguentar. Está difícil de crer, está difícil de acreditar. Quero te convidar a se expor a esta presença nesta noite. Abra o seu coração hoje. Abra o seu coração hoje. Porque nessa estrutura está faltando esta pedra angular. Esta necessidade, este vazio. Será vencido se nós estivermos estruturados nele. Se nós estivermos estruturados nele. Nesta verdade. Olhe para mim. Um dia, Jesus ele chega para os seus discípulos e pergunta: o que estão falando de mim? Estão falando que eu sou quem? Qual é o comentário? E como bons crentes, acho que eles gostavam, né, de falar, né? Ah, Senhor, eles estão falando que você é João Batista, Moisés. Estão falando tantas coisas do Senhor. E vocês? O que vocês falam? Que eu sou? Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Não fostes carne que te revelou, mas o próprio Deus que está nos céus te revelou. Depois Jesus ele diz que sobre esta pedra seria edificada a igreja. Muitos apontam para Pedro, mas se a gente pegar no original, Pedro é Petrus, que é fragmento de pedra ou pedra pequena. E quando Jesus ele fala sobre esta pedra, ele não fala Petrus, ele fala Petras. Pedra excelente, pedra forte. Sobre esta verdade, sobre o próprio Cristo, sobre esta verdade, sobre o próprio Cristo, a igreja seria edificada. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho, não há outro que leve a Deus a não ser eu, a não ser por mim. Não há para onde fugir. Podemos procurar fragmentos de pedras. Podemos procurar pedras que pareçam com pedras angulares, com pedras de esquina. Podemos até procurar, mas nós iremos bater a cabeça. Jesus deve ser a nossa estrutura. Jesus deve ser aquele que nos sustenta. Amém? Se coloque de pé.
Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos pedras vivas, para ser o teu povo, a tua nação, a geração eleita, o povo escolhido, Senhor. Pai, obrigado, porque quando o Senhor olhou para nós, o Senhor não olhou e decretou que nós éramos pedras mortas. Não, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe para perto de Ti. Quando Deus Ele olhou para nós, éramos como pedras mortas. Quando o Senhor Ele olhou para nós, estávamos mortos em nós mesmos, afundados em nossos próprios pecados. Era ruim, não. Talvez para um ou outro estivesse já em um momento de desespero, que não houvesse mais saída. Mas eu sei que em nosso meio existem pessoas que ainda carregam um molde do Egito para formar para si seus próprios deuses, em seus próprios pensamentos. Mas é hora de nós deixarmos as nossas bagagens do passado para trás. É hora de nós esquecermos, porque o Senhor nos chamou para sermos pedras vivas. Mas é necessário que você deixe o Senhor, é necessário que você deixe o Espírito Santo trabalhar você por dentro, trabalhar em quem você é por dentro. Mas é necessário que você se exponha, a Ele, a presença dEle, a palavra dEle. O Senhor quer tirar pessoas hoje da situação de pedras mortas, pedras brutas. Podem ser firmes até, podem ser fortes até, mas são brutas ainda. Ainda não receberam um toque especial. E o Senhor nesta noite, Ele deseja nos tocar, Ele deseja tocar, Ele deseja quebrar esta pedra e deixar do jeito que Ele quer. Mas para isso é necessário que nós venhamos nos expor. Você que pode, levante a sua mão. Levante a sua mão aí no seu lugar. Você que é uma pedra bruta. Feche os seus olhos. Abra a sua boca. Comece a conversar com Deus do seu jeito, a sua maneira. Comece a falar um pouco com Ele. Comece a se expor um pouco. Aleluia. Nesta noite o artesão é o Espírito Santo. Nesta noite o artista plástico é o Espírito Santo, e Ele não age com força, Ele age com delicadeza, Ele age com amor. Oh Espírito Santo, quantos corações duvidosos, quantos pensamentos. Pessoas estão em seu coração pensando: não era isso que eu esperava. Pessoas foram surpreendidas nessa noite. Sim, é necessário que nós estejamos
sobre esta estrutura. Não há outra resposta, não há outro caminho, não. Existem outras pedras, sim, existem, mas que possa nos sustentar e nos salvar, só há uma, que se chama Jesus. Só há uma que se chama Jesus. Não é religião. Não é mais viver segundo uma lei, mas agora é viver segundo a lei do Espírito Divino. Pedras vivas agora. Pedras vivas, esculpidas pelo próprio Espírito de Deus. Esculpidas não por fora, mas esculpidas por dentro. Transformadas agora, não por fora, mas transformadas de dentro para fora. Edifícios firmes hoje em nome de Jesus. Casas fortalecidas hoje em nome de Jesus. Escute, se no seu casamento está faltando uma pedra, esta pedra se chama Jesus. Se no teu casamento está faltando estrutura, esta estrutura se chama Jesus. Se na sua vida financeira está faltando algo, não vai para frente, não anda, está faltando esta pedra que se chama Jesus. Jesus. Não esteja mais ausente, venha para perto. Esqueça as vozes que estão ao seu redor, esqueça os conselhos dos ímpios. Não se assente a essa roda, a roda dos escarnecedores, não se ausente. Ei jovem, não se ausente, venha, se exponha a Ele, se exponha mais a Ele, abra o seu coração a Ele. Fala para Ele: Pai, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, mas simplesmente fala, Senhor, fala: Pai, eu quero, de alguma maneira eu quero, de algum jeito eu quero. Você pode levantar a sua mão. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu não conheço o interior destas pessoas, mas você conhece. Você conhece. O pensamento derrotado agora será substituído por um pensamento vitorioso no nome de Jesus. Você não é um derrotado. Escute. Você não é um derrotado. Olhe para Jesus. Imagine Jesus agora. Traga à sua mente agora Jesus sendo chicoteado. Jesus carregando uma cruz pesadíssima. Jesus nu, sem roupas, andando em ruas pedregosas. Jesus não estava derrotado. Você não é um derrotado, uma derrotada, não é. Não é. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Não se ausente. Não fique longe. Não. Pai, abençoa, Pai, os meus irmãos. A tua presença toque os seus corações. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Tu és a nossa estrutura. Estamos firmados em Ti. A nossa força está em Ti. Somos vitoriosos em Ti, Senhor. E se alguém, Pai, entrou aqui, Senhor, de uma maneira dispersa, ausente de Ti, com os pensamentos distantes, que esta pessoa agora, Senhor, possa ser cheia do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Não mais ausentes, não, mas aos pés do Senhor, cheios da Tua presença, sabendo que a nossa casa não é aqui, sabendo que o nosso lugar não é aqui, sabendo que nós já estamos assentados à Sua destra, ó Pai, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Leve, Senhor, em segurança cada um de nós até as nossas casas. Nos dê uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares, Senhor, a quem nós amamos. Você que está em casa, você que está conosco, seja abençoado também no nome de Jesus. Em breve estaremos juntos, em breve nós teremos juntos vencido este vírus, em breve estaremos aqui adorando a este nome, novamente apaixonados pelo Evangelho, novamente cheios desta presença que nos renova, que nos transforma, que nos dá vida todos os dias, ó Pai. Levante a sua mão, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Que a paz que excede todo entendimento seja com todos vós, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor.